Olá, tudo bom? Vamos iniciar nossa aula da disciplina Gestão de Marketing, né, e Qualidade desse curso. E nós estamos introduzindo os conceitos de marketing para entrar na parte de gestão e qualidade mais posteriormente. Mas, sem mais delongas, eu vou fazer uma pequena revisão com vocês, para que fique registrado também, para fixar aquilo que nós já damos na sala de aula e também tratar alguns assuntos pertinentes. Então, a ideia principal é a gente trabalhar os primeiros conceitos de marketing, né? O que é marketing, para ficar bem claro na cabeça de vocês. Lembrando que o conceito de marketing tem a ver não somente com publicidade, né? Como eu já falei, a ideia de publicitar ou fazer propaganda. Vai muito mais além disso. É uma ideia de relacionamento com pessoas, entendendo várias variantes de mercado, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos tentar conceituar de forma mais adequada o que é marketing. Então vamos lá. O que é marketing, né? Falamos muito sobre isso na sala de aula, mas eu vou falar novamente, né? Lembrando que todos esses slides precisam estar no caderno, dê pausa se for necessário, para que vocês tenham esses conteúdos também marcados no caderno. Então nós definimos marketing, né? Um processo, ou seja, como é um processo, não é uma coisa só, são vários fatores. As empresas criam valores, né, aos clientes e elas constroem esse relacionamento, né? Por exemplo, como nós falamos sobre o refrigerante, né, nós automaticamente nós lembramos de uma marca e essa marca é uma relação de marketing. Então, ou, por exemplo, alguma pessoa também fala mal de uma empresa, você também já cria uma imagem dela. Então, vai além do que a propaganda, mas o que você consome, se você volta, se você fala, se você consegue conceituar, tudo isso é um conceito de marketing. E a ideia é criar valor, né? De precificação, de procura e de relacionamento, né? E nessa relação, existe a relação de troca. Qual é a relação de troca? Eu ofereço um produto, ofereço uma imagem, ofereço um valor e automaticamente eu recebo a compra e a fidelização desse cliente para a minha empresa, tá bom? Então, no modo geral, isso é o conceito de marketing. Então qual é o objetivo do marketing? Primeiro é atrair novos clientes, é o primeiro objetivo. Até porque toda empresa ela se inicia num processo de marketing. Ela não já nasce com clientes, ela nasce com a proposta de divulgar e atrair novos clientes, né? E assim é o primeiro passo do marketing, né? A maneira que ele vai atrair esses novos clientes, que existem várias vias, né? Que são as publicitações ou propagandas ou a maneira que ele vai chegar. Lá na frente a gente vai falar sobre os canais do marketing. Como é que ele vai chegar a esses novos clientes? Mas é o primeiro objetivo do marketing, exatamente atrair novas pessoas e novos clientes. Aí, lembrando que nós temos uma empresa que oferece produtos e mercadorias e valor e nós vamos atrás de novos clientes. O segundo objetivo é manter os clientes que nós já conseguimos. Vamos pensar, você foi para um restaurante que de alguma maneira atraiu a sua atenção. Primeiro passo do marketing, atrair novos clientes. Chegando lá, você amou o restaurante. E aí você não somente quer voltar novamente, mas cultiva essa ideia de satisfação. Poxa, muito legal aquele cliente. Você tem essa ideia de voltar lá e isso mantém aquele cliente o tempo todo fidelizado à empresa. Ao contrário, também é o mesmo processo. Então, por exemplo, se eu experimento também esse mesmo restaurante e eu não gosto daquele atendimento ou não gosto do produto, vamos pensar que o marketing é tudo essa relação. Né? A gente tem um autor Baloch, né, que ele fala que o marketing ele começa desde a porta. Né? Então, a porta já é o marketing. Né? Até ele consumir esse produto, comprar e assim, faz todo o processo. A porta, atendimento, o ambiente, como ele sai até pós-venda relacionado ao marketing.
E isso é uma forma de manter. Então vamos supor que você gostou muito do lanche ou do jantar desse restaurante X, mas não gostou do atendimento. Então você, olha, muito legal, mas o atendimento é péssimo, ou demorou muito meu pedido. Então tudo isso faz também eu não manter. Então esse também é o objetivo do marketing. Então, quais são os principais tipos de marketing, né? Nós temos o marketing do produto, que é o mais famoso deles, que é quando eu explicito e faço todo o processo de relacionamento, de manter, de atrair, de trair valor e ter esse processo de troca em cima de um produto específico. Por exemplo, eu tenho um produto, uma escova, né? Estou com uma escova aqui. Então, eu falo que essa escova aqui ela penteia muito bem, tem uma durabilidade maior, vou conseguir entregar um produto de qualidade. Então, todo o processo de marketing está relacionado a um produto relacionado à empresa, né? Outro, o marketing de relacionamento, né? Tipo de marketing de relacionamento é quando você tem um relacionamento com a empresa. Então, a ideia de relacionamento é que você consome e você também indica, né, aquele produto. O endomarketing e o marketing social. O endomarketing está se voltado para dentro da empresa, né? E hoje é muito forte isso. Por exemplo, a ideia do endomarketing, ou seja, os funcionários, eles também, e os colaboradores, eles consomem de certa forma a imagem. Por exemplo, você tem uma empresa Y que tem os funcionários, eles se sentem sugados, o trabalho com um trabalho muito excessivo, eles têm uma ideia de imagem ruim da empresa e eles vendem essa imagem também, isso prejudica para a empresa, não somente para os clientes internos, mas os clientes externos, né? Olha, aquela empresa ali, ela maltrata seus funcionários ou ela tem uma relação trabalhista muito ruim. Então, a imagem da ideia do funcionário e colaborador que ele se sente bem é uma marketing. Não é à toa que algumas empresas elas colocam propagandas também, o ambiente de trabalho, com ambiente relacional, ambiente agradável, não somente para atrair novos funcionários, que nós vamos chamar de capital humano, mas também passar para os clientes externos que aquela empresa valoriza os seus funcionários. Isso agrega valor. Lembra que um dos conceitos do marketing é exatamente agregar valor à empresa. Então, você tem uma empresa que tem essa ideia de agregar por funcionários para os colaboradores que trabalham lá, que tem uma boa imagem, ela é positiva no mercado. Mas o marketing social já é ao contrário. O endomarketing é para dentro da empresa, o marketing social é para fora. Quando nós fazemos benefícios para a sociedade, né? Quando a empresa em si ela é relevante na sociedade, influenciando na sua cultura social. Exemplo, uma empresa que se disponibiliza a trazer benefícios econômicos para uma região. É um marketing social, vou trazer mais empregos, vou trazer mais segurança, vou trazer circulação de dinheiro, evidenciar mais a economia de alguma região. Então, o marketing social está relacionado a isso. Ou até um evento social. Vou dar um exemplo. A empresa X está fazendo uma distribuição de cestas básicas. Ou a empresa ela decidiu fazer um parque botânico para evidenciar a natureza. Então, isso nós chamamos de marketing social. Nós temos hoje o marketing digital, que está muito forte. A ideia do marketing digital está relacionado à digitalização, né? Que vai além do que um computador. É toda a ideia virtual do marketing. Está muito farto isso, né? Hoje nós temos várias plataformas que, por exemplo, decidiram de publicitar de forma mais tradicional pela rádio, TV, e estão voltando para o marketing digital. Hoje todo mundo tem um smartphone, né? Tem um celular, que você pode estar aqui e de vez em quando aparece uma propaganda, né? Com certeza todo mundo já passou isso. Isso é marketing digital.
tanto a ideia de publicitar, lembrando que em relação de marketing não é só uma ideia de publicidade, ou seja, de propaganda, mas também de relacionamento, onde você consegue acessar as informações internas daquela empresa e informar o que acontece dentro dela. Então, nós chamamos isso de marketing digital, é como se utiliza a digitação para ter e atrair novos clientes e também manter os novos clientes e evidenciar, agregar valor a isso. Não é à toa, por exemplo, que tem empresas que têm o valor digital. Dá um exemplo bem claro, nós temos o Facebook, o Instagram, que fisicamente ela não tem nenhum produto, o produto dela é digital, mas tem um valor de mercado. O último que eu quero falar para você, o último não, penúltimo, é o marketing pessoal. Diferentemente do marketing que é relacionado a colaboradores, o marketing pessoal é quando a própria pessoa ela é o marketing de si próprio. Quando ela em si, ela é a pessoa que está dando imagem e valor. Nós falamos isso bem claro, que toda pessoa ela tem um valor agregado. E isso não estou colocando uma questão pessoal financeira, mas com relação à imagem, né? Então, você como pessoa cria uma imagem e gera valor, né? De trabalho, de associação e assim por diante. Um exemplo bem claro, você está na escola, você está sendo avaliado e agregando valor. Se você é um bom aluno, se é esforçado, se não é, se tem um bom comportamento e respeita os professores, se tem uma boa imagem com relação à sua capacidade cognitiva de pensar. Então, tudo isso agrega valor. E no final das contas, você pode ser beneficiado ou ter malefícios no teu processo estudantil. Isso também acontece nas empresas também, né? Cada dia mais o marketing pessoal está sendo muito evidenciado. Não é à toa, por exemplo, que algumas empresas elas pedem o Instagram e até visitam as contas para saber como é a rotina daquela pessoa, para que não se conflite com o valor dela. Então, isso é o marketing pessoal, ok? Então, onde se aplica o marketing? Onde é que nós podemos aplicar o marketing? Essa é a nossa pergunta. Então, vamos lá para poder exemplificar onde é que se aplica. Primeiro, se aplica nos bens, né? Lembrando que bens é tudo que eu posso pegar, né? Carros, produtos, casas. Então, pode ser relacionado a isso. Então, ele pode ser aplicado a isso. Então, vamos dar um exemplo. Propaganda que nós vamos vender um terreno, ou propaganda de um refrigerante, assim, é um bens. Lembrando que bens também se aplica a estoques, armazém, tudo que se tem, tá bom? Ele se aplica a serviços, né? Lembrando a diferença de bens e serviços. Bens está relacionado a algo que pode ser comprado e um produto a ser levado. Por exemplo, uma garrafa, um celular, uma escova de dente, um fone de ouvido, isso em relação a bens. A uma casa, um carro, uma moto, isso é bem. Serviço não é o que se pode pegar, né? É que tem a oferecer. Por exemplo, serviço de cabeleireiro, serviço de professor, serviço de internet, serviço e assim por diante. Pode ser aplicado a um marketing também. Há eventos, né? Lembrando que, por exemplo, vamos ter uma festa e um show de um cantor bem famoso na cidade. Então, nós podemos aplicar o marketing para relação a esse evento. Não percebo que não é um bem, nem um serviço, mas sim algo que nós estamos oferecendo para manter um show, alguma coisa dessa natureza. Experiências. Professor, qual a diferença, por exemplo, de serviços e experiências? É muito interessante essa divisão, isso é novo, porque se aplica, por exemplo, ao turismo, né? Então, nós vamos ter uma experiência de viajar para o exterior, né? Então, uma experiência diferente, né? Experiência imersiva, experiência de turismo, experiência de viagem. Nós podemos aplicar o marketing com relação a isso, tanto negativamente como positivamente. Há propriedades, como eu falei, há casas, carros, né? E em si, há organizações, as empresas, principalmente com relação às imagens e ainda marketing, e as informações. Como assim? Como é que eu vou transmitir as informações?
Então, isso é os passos de como nós vamos aplicar isso, né? Bens aos serviços, ao evento com relação. Isso não quer dizer que, por exemplo, é só uma aplicação de uma coisa só, tá bom? Podem utilizar vários parâmetros de aplicação. Por exemplo, para poder aplicar o marketing, a gente pode aplicar o marketing em experiências e informações, por exemplo, né? Ou organizações e experiências, ou evento e serviços, né? Bens e propriedades, e assim por diante, ou mais aplicações. Né? Isso estou querendo falar mais ou menos onde é que o marketing ele pode entrar e ele pode ser relevante, tá bom? Então, quais são as dimensões do marketing? Ou seja, onde ele abrange, para onde ele chega? O marketing, ele primeiro, ele quer abranger, ele quer chegar a um relacionamento. Isso é o ponto alto do marketing, né? Que é estabelecer um relacionamento. Quando eu falo um relacionamento, estou falando de estabelecer uma relação duradoura. O que é uma relação duradoura? É onde nós temos um cliente que ele vai sempre lá, ele sempre compra aquilo, ele indica, ele vive essa experiência e ele só compra ali. Isso é o máximo do marketing, né? Isso é muito legal porque isso tem uma relação de duração. Existe a ideia do marketing integrado e o marketing interno. O que é o marketing integrado? É composto por ações. Por exemplo, tanto com relação a relacionamento, como também a relação ao interno, né? Ele integra todo o processo, né? Ele tenta estabelecer todo o processo do marketing, desde a primeira entrada, a imagem, a poder criar valor aos funcionários entenderem essa ideia e, e mostrar a grandeza e o valor daquela empresa. Nós chamamos de marketing integrado. E o marketing interno, e voltando para dentro da empresa, né, é o treinamento e capacitação dos colaboradores, dos funcionários, para ter um ótimo relacionamento com os clientes. Então, eu vou separar os dois aqui para ficar mais fácil. O marketing de relacionamento é quando os clientes externos eles se sentem valorizados, gostam de estar lá, propaganda e tal, e falam bem, e eles anunciam isso, né, para outras pessoas. Olha, compra em certo lugar, bacana. O marketing interno já é a capacitação dos clientes, dos colaboradores, para poder ter uma ideia melhor, né? E saber lidar melhor com toda essa ideia. Isso é um problema, porque geralmente você, por exemplo, como funcionário de administração, de logística, de recepção, de RH, a gente pensa somente em tratar com o seu trabalho, mas na verdade nós estamos trabalhando com o cliente. E tudo isso agrega valor a uma capacidade. E o marketing entregado é exatamente esse mix, né, de ações, ou seja, as pessoas que estão lá visitando, ver os clientes, esse relacionamento é a peça harmoniosa do marketing, tá bom? Então, quais são os fatores que vão influenciar o marketing, né? Os fatores. Primeiro, fator econômico. O fator econômico é a capacidade econômica, tanto macro ou microeconômico, né? Como assim macro e microeconômico? Por exemplo, microeconômico está relacionado à região local, à sua cidade, ao seu estado e ou até em alguns aspectos nacionais, né, do seu país. Por exemplo, a minha cidade, economicamente falando, ela não tem tanto dinheiro circulando, né? Então, isso é um fator que pode prejudicar, como ao contrário também. Então, dentro da cidade, todo mundo tem um poder aquisitivo maior, ou tem grandes empresas que estão lá circulando dinheiro. Então, é um fator econômico que vai influenciar no marketing, né? Outro fator importante é o fator tecnológico, tanto de eu ter esse fator na minha empresa, como ter acesso a esse fator tecnológico. Então, a tecnologia cada vez mais ela tem entrado no marketing e precisa ser utilizado. Mas isso também é um fator que vai influenciar. Se tem acesso à internet, se tem acesso a celular,
ou as máquinas que são importantes, ou toda a parte de tecnologia, ou seja, as inovações que podem estar atrelando ao marketing. Por exemplo, países subdesenvolvidos, eles têm menos acessibilidade e utilização desses fatores, ok? Outro fator muito importante é o fator demográfico. O que é demografia? Está relacionado à parte geográfica de uma região, né? Ou seja, a região também vai influenciar. Por exemplo, se um local chove mais, se um local tem mais sol, se um local está perto de mar ou está no centro, se tem acessibilidade ao turismo. Vou dar um exemplo bem claro para você. Nós temos nossa geografia fabulosa e nós temos, por exemplo, nossos lençóis maranhenses. E isso é um fator que favorece demograficamente a geografia para o marketing de turismo, né? Evidenciando eventos, experiências. Perceba que nem outro lugar tem aquilo ali, somente aquele local. Então, é um fator que influencia e influencia todo o processo econômico, processo tecnológico, e isso é um fator que influencia no marketing. Outro fator é o fator político, né? Ou seja, a ideia de política é de relacionamento de pessoas, né? Mas vamos entender com relação à nossa política profissional, que é nada mais é do que a ideia de pessoas que criam leis ou favorecem para o marketing. Então, os nossos deputados, governadores, senadores, vereadores, secretários, também podem influenciar. Por exemplo, uma lei que pode favorecer o turismo ou desfavorecer, aquecer o turismo ou não aquecer. Isso é um exemplo bem claro. Então, dentro do marketing, os fatores também políticos, elas influenciam. A imagem da da próprio país com relação ao mercado, isso vai interferir no processo do marketing. Lembrando que o marketing não é só propaganda, é todo um relacionamento. Vou dar um exemplo. Se tem um país que está com risco de eminente político, né? Então, investidores vão investir menos, pessoas vão não querer comprar aquele produto por medo de algum embargo e assim por diante. Ok? Outro fator é o fator naturais, né? Que estão relacionados à geografia. Professor, qual é a diferença da questão demográfica e naturais? Eu vou até corrigir isso, porque o fator demográfico, por exemplo, tem um fator, olha, está mais perto do porto, é um fator demográfico, né? Está no centro, está perto de indústrias e tal, é um fator demográfico. Naturais são que tem naquela região, que somente tem naquela região, por exemplo, petróleo, turismo, praias e assim por diante, ok? E para a gente finalizar, eu vou deixar esse exercício para vocês, tá bom? Lembrando que isso já foi dado na sala de aula, é somente uma maneira de eu reforçar aquilo que nós damos. Então, nós vamos fazer esse exercício. Então, primeira questão, conceitue com suas palavras o que é marketing, né? Nós falamos sobre o que é marketing, então você vai falar com suas palavras, baseado nas nossas aulas, o que é marketing. Explique cada tipo com as suas palavras, explique cada um dos tipos, 6 tipos de marketing, né, com suas palavras, né? Nós falamos sobre os tipos de marketing, né? E terceira questão, onde você pode ser aplicado o marketing segundo a aula, né? Onde nós podemos aplicar? E esses fatores que acabamos de falar, dos 3 fatores, cite pelo menos 3 fatores que influenciam no marketing, que você consegue identificar no seu cotidiano. Ok? Boa aula, até a próxima.